Sabemos da importância que a mulher tem no contexto familiar e o seu papel-chave como multiplicadora de informações e na construção de hábitos. Ao realizarmos ações educativas e preventivas com as gestantes, contribuímos para que a futura mamãe cuide da sua própria saúde bucal e possa introduzir bons hábitos desde o início de vida da criança. A gestação é o momento no qual a mulher se mostra receptiva às mudanças que possam ser revertidas em benefícios do bebê. Assim, as atitudes e escolhas maternas certamente refletirão no desenvolvimento e nascimento de um bebê saudável. Acho que os hábitos desde a gestação são muito importantes, né? Na verdade, o primeiro professor que uma criança tem são sempre os pais. No caso da gestante, é importante que ela faça uma alimentação adequada, porque essa criança já vai sentindo esse paladar. Ao longo da gestação existem trabalhos já provando que a criança identifica sabores, né? Então a gente pede para a gestante não abusar do açúcar, por exemplo, né? De alimentos muito doces. Ela fazendo o hábito da higiene oral, isso também é importante, porque ela vai introduzir isto para o seu bebê. A frequência alimentar e qualidade alimentar, né? A busca pelos alimentos mais saudáveis, isso é muito importante. Ela está se nutrindo e nutrindo ao bebê também. Então, evitar alimentos muito pegajosos, exagero com açúcar, evitar refrigerante, isso sim é muito importante. Tem gestantes que, em função de uma série de motivos, elas têm vômitos recorrentes. É muito comum, às vezes só no primeiro trimestre, outras vezes tem algumas mulheres que acabam tendo essas crises de vômito durante os 9 meses, muito mais ou menos intensidade, né? Mas é importante alertá-la para esse período também, que ela deve fazer a sua higiene bucal, manter ou pelo menos bochechar também com bastante água após esses acessos de vômito, porque cada vez que volta o alimento do estômago, esse alimento vem com muitos ácidos e isto pode provocar erosão nos seus dentes e também facilitar o processo de início de cárie, vamos dizer assim, da doença cárie. O pior de tudo é o desgaste que esse ácido faz perante os dentes, né, ou junto aos dentes, o que chamamos hoje de erosão dentária. Então é importantíssimo que ela cuide disso, sempre que possível, se conseguir, higienize seus dentes da mesma forma, usando fio dental, mesmo que não consiga utilizar pasta ou creme dental, que ela utilize a escova para remover esse resto, vamos dizer assim, que ficou de ácido na boca. Durante a gestação, a gente muda um pouquinho os nossos hábitos alimentares, né? Então, eu acredito que seja da grande maioria, né? Todas as gestantes, elas vêm acompanhadas ali no pacote da gestação. Ansiedade, né? Medo, tudo isso faz com que você acabe consumindo alimentos que muitas vezes você não consumia, ou se você já consumia, você aumenta a frequência desses alimentos, né? Por conta da sua ansiedade, do seu medo, da perspectiva para o parto, para o nascimento da criança, da própria gestação, se tudo vai correr bem, se não vai, se é uma gestação de risco ou não, né? Então você acaba ficando um pouco mais ansiosa nesse período. Então certamente você vai aumentar o consumo de doce, o consumo de alimentos industrializados, né? A própria quantidade de alimentos que você consome às vezes aumenta. Por isso que algumas gestantes que são magrinhas a vida inteira acabam engordando durante a gestação mais do que deveriam, até por não ter aquele hábito alimentar de comer muita besteira e durante a gestação acaba se alimentando mal. Então assim, como contornar isso, né? Como fazer com que isso não aumente e não te prejudique a ter muita cárie? Eu acredito que o acompanhamento periódico com o dentista é na fase da gestação muito mais, né? Então se você já tem o hábito de você aumentar essa frequência aí, conforme a orientação do seu odontologista, e se você não vai, o momento de ir é quando você está gestante, né? Porque com certeza você vai precisar desse acompanhamento. Na gravidez, ocorrem alterações hormonais que repercutem na fisiologia bucal, modificando o equilíbrio normal da boca, aumentando os riscos do processo da cárie e de problemas gengivais. É importante ressaltar que o período gestacional não é o responsável por tais alterações, mas pode agravar a inflamação gengival pré-existente, principalmente se houver negligência da higiene bucal da gestante. A
A incidência da cárie dentária não está diretamente ligada ao período gestacional, mas aos fatores como a menor capacidade estomacal, que leva a gestante a diminuir a quantidade de ingestão de alimentos durante as refeições e a aumentar a sua frequência. Essa atitude pode resultar em um incremento de carboidratos na dieta e o que, associado ao descuido da higiene, aumenta o risco de cárie. A maioria das enfermidades gengivais que coincidem com a gravidez podem ser tratadas mediante a eliminação dos fatores locais, procedendo-se à higiene bucal cuidadosa e ao controle periódico pelo cirurgião dentista, que deverá motivar a gestante para o comportamento preventivo. Assim, a gravidez não é responsável pelo aparecimento de cáries e nem pela perda de minerais dos dentes da mãe. O aumento da atividade cariogênica está correlacionado com a alteração da dieta e com a presença de placa bacteriana, causada pela limpeza inadequada dos dentes. Bom, pensando então nas possíveis complicações e alterações da saúde materna, da fisiologia materna, que podem levar a um maior risco de formação de placa bacteriana, de cárie. Então, além de nós termos as alterações hormonais, com aumento de progesterona, aumento de estrogênios, aumento de hormônios sexuais, chamados hormônios sexuais masculinos, alteração da vascularização da boca, então uma hipervascularização periodontal, a produção maior de saliva e um risco maior de vômitos, que promove uma acidificação da boca. Na gestante nós temos uma imunodepressão relativa e transitória. Essa imunodepressão da gestação, ela explica algumas doenças, por exemplo, infecciosas, que a mãe está sujeita, como por exemplo gripe, né? A gestante é uma pessoa que tem um risco maior para gripe, para influenza. Nós inclusive vacinamos as gestantes hipoérperas para esse vírus, tá? Para prevenção da doença por esse vírus. Então a gestante ela tem uma imunodepressão relativa. Na boca nós temos uma flora bacteriana bastante rica, né? E com essa imunodepressão relativa existe uma tendência de proliferação bacteriana maior. E são justamente as bactérias que formam a placa bacteriana e posteriormente a cárie, tá? Então essa imunodepressão relativa é uma alteração que também influencia na saúde bucal da mãe, como as outras alterações que nós já havíamos comentado. Bom, a gente falou que doenças bucais na gestante vão levar impacto para a saúde dela e para a saúde do bebê, né? Quais são esses impactos que nós falamos anteriormente? Então, abortos, partos prematuros, óbitos fetais, bebezinhos nascidos com baixo peso, até mesmo a pré-eclâmpsia, que é uma doença relacionada a síndromes hipertensivas durante a gravidez. Agora, como que uma doença na boca poderia promover essas alterações todas na saúde da mãe e do bebê, né? O que acontece? A nossa boca ela é extremamente vascularizada e ela tem um sistema imunológico específico que nos protege contra essas doenças, mas muitas vezes o sistema imunológico ele também promove a inflamação, tá? Então, o que acontece quando eu tenho uma placa bacteriana, quando eu tenho a formação de uma cárie ou mesmo uma inflamação gengival? Eu vou liberar algumas substâncias de inflamação na corrente sanguínea. Algumas vezes eu posso liberar a própria bactéria na corrente sanguínea, tá? E essa bactéria, essa substância de inflamação, que a gente chama de citocinas, né, células ou elementos inflamatórios, elas podem influenciar o meu bebezinho, podem chegar até lá no bebê ou no útero, né, e promover alterações circulatórias, como a gente falou, promover a contratilidade do útero, né, então promover contrações, o trabalho de parto prematuro e até mesmo abortamento. Então, é essa maneira que a saúde bucal vai ter um impacto na nossa saúde da gestante como um todo e do bebê também.